Olá, minha gente, estamos aqui, como vocês estão vendo, meu digníssimo Márcio Henrique, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos e aí a gente quer que você, por favor, antes, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. E algo que é muito importante também, gente, é deixe seu comentário, deixe o que você acha, independente se você concorda ou não concorda, mas deixa aí a sua opinião ou até uma pergunta, enfim. Mas, porque dá engajamento também no Sim, vídeo, porque né? depende da resposta, da pergunta, seja lá qual for a opinião mesmo, não existe a opinião positiva ou negativa, né? Porque se a gente taxar como apenas querer ouvir aquilo que está de acordo com a gente, deixa de evoluir o assunto, né? Isso, exatamente. Bem, a primeira pergunta é o seguinte: hoje a gente vive tempos de muita sensibilidade emocional, onde muitos acreditam ter razão sobre tudo. Né? Mas aí eu perguntaria: qual o domínio da razão? Existe um domínio da razão? Há pouco a gente até introduziu aí um pouquinho. Não, a questão da razão, esse sentimento e essa questão dessa mudança que a sociedade vem vivendo, a gente sempre comenta, né, sobre a questão do ego, né? O que é razão? Né? Qual a minha razão? A razão, eu vejo de um certo modo, que o dono da razão de hoje será ignorante de amanhã, porque a partir do momento que eu me torno dono da razão, eu fecho as portas para novos conhecimentos, para novos aprendizados. O que se deve haver é o bom senso. Infelizmente, hoje, existe os formadores de opinião, né? E eu sempre via o formador de opinião, o ditador da regra, como um egoísta, né? Um egoísta e a sociedade hoje se fecha dentro daquilo e parece que as pessoas cada vez mais têm medo de pensar. Verdade. Lógica é a arte do pensar correto, certo? Sim. Tá. Olhando de fora, parece que há uma subversão do pensamento humano, pois muitos tomam a sua verdade como uma verdade absoluta. A gente vai dar um pouquinho um aprofundamento nessa questão da razão. Existe alguma forma de reconhecer a lógica? Quando a gente fala, vou repetir que lógica é a arte do pensar correto. Então, existe uma forma de reconhecer a lógica se a gente diz assim, então existe uma forma de pensar correto? O que é que você acha? O pensamento, ele, durante séculos e milênios, ele vem se transformando. Não dá para você ficar fechado a um único modo de pensar, né? Tanto que a gente comenta muito sobre a caverna de Platão. A pessoa ficar presa a um único pensamento, ela vai estagnar. A lógica, o que é a lógica? Às vezes eu penso muito nessa questão de que nossos conceitos mudam de acordo com as nossas necessidades. Mas até quando essa mudança é benéfica ou maligna, né? Então, o que é que você acha? Existe alguma forma de reconhecer essa lógica, Existe esse pensamento correto? esse pensamento correto, ele define um atual momento, né? Mas ele deve estar livre para poder estar expandido e mudando de acordo com a nossa evolução social e intelectual. Ainda pegando essa questão aí da lógica, da razão, quando a gente estuda a vida dos gênios, desses grandes homens, né, que fizeram, que mudaram a humanidade, a gente identifica que a maioria de suas ações eram voltados para o bem do próximo, não só pensavam em si. Você acredita que hoje conseguimos absorver essa forma de viver dos gênios, dos grandes homens que sempre fazem algo pelo bem comum, ou ainda não? Ainda estamos distantes? Nós estamos distantes, né? Tanto que se alguns homens ficaram na história, entre homens e mulheres, mas ainda existe essa palavra de alguns, porque ainda sempre foi uma minoria. E essa questão do todo é aquilo, o que se foi criado, o que foi transformado através dessas pessoas, eles deixaram uma janela aberta, né, para que poderíamos absorver e aquilo, poderíamos fazer melhor ainda, deixou um leque de transformação. Só que o homem de hoje, ele ainda não conseguiu criar essa sociedade do que é bom para nós.
né? O que é bom para mim, o que é bom para eu, né? Estando bom para mim, não importa o que está acontecendo lá fora. Só que se a gente analisar essas pessoas que passaram, essa questão do todo, é o quê? Se está bom para mim e para os outros está ruim, uma hora isso aí é um círculo. Ele vai chegar até mim. E hoje, o que não dá para entender é assim, a gente teve uma evolução tecnológica, né? Ela falava assim, as pessoas eram assim por falta de conhecimento, por falta de informação. Hoje estamos vendo aí, as pessoas têm informação 24 horas por dia, né? Ela tem o conhecimento, ela tem acesso, ela está sabendo o que está acontecendo no mundo, o sofrimento, a guerra, a doença, e mesmo assim as pessoas ainda continuam pensando naquilo que é bom para ela. Você acha que isso pode mudar? A gente está vivendo tempos novos, né? Querendo ou não, também eu acredito que a sociedade ela avançou bastante nesse quesito. A gente não vive mais aquela época de barbárie, a gente não vive mais essas épocas primitivas, e a gente hoje está pensando, eu pelo menos penso assim, quando a gente tem algo voltado só para o animal, para as plantas, não é algo bom, não é algo positivo? Você não tem uma perspectiva mais positiva assim nesse aspecto da própria vida, do próprio homem, da condição humana? É como você disse, né? Mas para tudo tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio social, ambiental e material, né? Quer dizer, tem que ter esse equilíbrio, porque hoje se vê nessa questão animal, às vezes percebe-se que o animal está tendo muito mais valor que o próprio ser humano. Às vezes pessoas gastam milhões cuidando do seu cachorro, do seu gatinho, sendo que existem milhões de outras crianças que poderiam estar sendo beneficiadas, né, a adotar essas pessoas, não diretamente, mas indiretamente, dando educação. Então, o homem ele não consegue colocar esse equilíbrio. Teve uma época do ecossistema, né, da questão do ecologicamente correto. Aí você não vê, você vê a empresa falando da natureza, do planeta, de cuidar do planeta, mas até que ponto aqueles era apenas uma preocupação com tudo ou com Marte? Essa é a Que pergunta. tudo se transforma em Marte. Se a gente analisar a própria questão dessa para tudo que é voltado se transforma em Marte numa questão de uma conduta de uma maneira totalmente natural. Uhum. Você falou aí nessa questão, dessa pegada aí dos animais. Recentemente, o Papa Francisco soltou uma nota, né, onde ele diz que as pessoas não deixem de adotar pessoas em detrimento de animais. Ou seja, porque tem pessoas que preferem criar animais a adotar pessoas, gente. Qual que você acha? Você acha que, no caso, ele está certo, ele está errado, ou não tem ninguém certo ou errado? Qual a sua perspectiva em relação a esse assunto? Isso veio à tona por ele ser uma pessoa expressiva, né? Uma pessoa que está em evidência, uma pessoa de Um líder um líder religioso. religioso, isso. Mas isso aí é uma questão de consciência. Não dá para você chegar numa pessoa e falar, poxa, você tem um cachorrinho, você poderia adotar uma criança. Poxa, mas se aquela pessoa se sente bem adotando um animal, existe aquele que vai se sentir bem adotando uma criança, né? A questão, eu quero não conseguir ter filho, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, mas não dá para falar que esse está certo e está errado, mas é aquilo que acontece de uma maneira consciente, né? Não adianta uma pessoa pegar uma criança, porque eu adotei uma criança simples, uma questão de aparência, e vão falar, estou fazendo algo legal. Mas você acha que esse aspecto de uma pessoa tá preferindo animais a seres humanos, né? A pessoas que têm várias aí, infelizmente a gente tem várias e várias crianças que são abandonadas, enfim. Você acha que isso é um pouco um vazio da existência humana que hoje também, infelizmente, o ser humano enfrenta e que é mais fácil Tasmânia. tem que tirar ela daí. Você acha que isso aí dá, no caso, denota, no caso, mostra um pouco dessa questão da própria condição humana em não querer um comprometimento, porque realmente o filho, ele dá mais trabalho. Isso Sim. aí não tem... O animal, tem muita gente, eu escuto, né? Como desculpa, vamos dizer assim,
A pessoa diz assim, ah, não, mas eu chego em casa, o cachorro está sempre ali, abanando o rabinho, feliz em me ver, isso é o verdadeiro amor, ele não vai me trair. Mas se o amor fosse tão simples assim, se a gente consegue simplificar o amor dessa maneira, o amor não se torna tão banal? Tasmânia, é que o filho é uma responsabilidade, né? A pessoa sabe que a partir do momento que ela tem um filho, o filho não é só o alimento, o amor e o carinho. No mundo social, hoje em dia, criar um filho é algo caro. Educar um filho é algo caro. Colocar um filho na sociedade é algo caro. E antigamente, né, décadas passadas, pai criavam 14, 15, 20 filhos, né? Aí falava, nossa, o pai gostava de ter filhos. Não, existiu a época aí que o pai tinha filhos porque o pai era produtor e precisava ter homens para estar trabalhando na roça. Nem sempre essa questão de ter bastante filho é o significado que gostava de criança. E o filho, a gente às vezes se preocupa, porque as pessoas poderiam estar adotando, né, ter um sentimento a mais, em vez de pegar um gato, um cachorro, ou trazer um filho para dentro de casa. Só que assim, onde que a sociedade também está colocando responsabilidade naqueles que estão abandonando seus filhos? Isso. Né? Porque é muito fácil a gente querer colocar as pessoas a cuidarem da responsabilidade dos outros, né? Assim, devia ter um modo de uma conscientização maior do valor e da responsabilidade daquele que colocou aquele filho no mundo, né? E hoje em dia você vê muitas pessoas aí, não assim, não quero ser mãe, não quero ser pai, tudo bem, mas assim, existem condições de evitar, né? Agora também não pode condenar que a sociedade é obrigada a cuidar dos filhos dos outros. Isso aí eu acho que é um grande questionamento. Acho que a gente tem que se perguntar, porque isso leva também a outro questionamento, que é a questão do aborto, da legalização ou não do aborto, porque tem muitos que acreditam que com a legalização, né, isso vai diminuir. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas, enfim, são questionamentos que eu acho que é interessante se levantar, mas eu acho que isso aí vamos falar em outro momento, porque tem muito pano para manga, eu ainda tenho... Educação e conscientização, né? Porque a gente comenta muito sobre nossos familiares, de pessoas que se casaram novas. Eu mesmo tive na minha vizinha ainda viva, mas ela foi mãe com 13 anos de idade, hoje ela é vó, né? Teve mulheres aí que com 12, meninas com 12 anos, na época de nossos avós, nossos pais, e hoje em dia não tem essa conscientização de idade, porque tudo se acaba na educação. Tudo se acaba dentro de casa, dentro do nosso lar, da maneira que estamos educando os nossos filhos, da maneira que estamos colocando as responsabilidades dentro dessa nova geração. Porque a criança, tá ali, a menina tem 14, 13 anos, o menino tem 15, 16, ai, ficou grávida, né? Um vai procurar, a culpa é do seu filho, a culpa é da sua filha, certo? Mas nenhuma família chega até seus filhos e fala, filha, até ontem você era criança, filho, até ontem você era uma criança, a partir de hoje vocês são pais, e as responsabilidades com seu filho serão essas. Aí, porque assim, cada questionamento desse leva a outros. Também o Estado tem responsabilidade em oferecer, por exemplo, uma educação satisfatória, uma condição onde mesmo jovens, esses jovens, possam ter condições de sustentar seus filhos. A gente está vivendo hoje, né, ainda numa pandemia, onde essa questão financeira foi muito comprometida. Então, enfim, mas são muitos questionamentos. Mas a pergunta aqui é o seguinte: quando a gente analisa friamente os nossos gostos, né, ou pelo menos a maioria deles, e a gente vê que eles são moldados, muitas vezes, por fontes externas e não pela nossa própria condição de discernir, né, de passar por um escrutínio, de passar por uma peneira pessoal. Filtrar, né? Isso, exatamente, de um filtro. Qual o problema disso? Quando a gente deixa essa condição externa chegar até nós, sem muitas vezes ser nosso mesmo. Não, foi o que a gente estava discutindo de uma maneira, assim, discutindo de uma maneira saudável sobre a questão se deixar se influenciar, né, por acreditar naquilo que está vendo. Que, às vezes, a pessoa, ela fala, eu gosto de tal coisa, de tal estilo, de tal música, de tal segmento.
Só que, ao mesmo tempo, ela se deixa influenciar por aquelas informações que vêm até ela, mas ela não busca a fundo saber conhecer realmente de onde veio aquela música, de onde veio aquela história para que aquele filme fosse feito, se tudo que é passado naquele filme, naquele livro, naquela música, tem uma verdade, né? Mas às vezes é mais fácil você se deixar levar pelo momento. Todo mundo está gostando, se eu gostar também, você aceita. Essa preocupação de estar dentro de algo para ser aceito dentro de um grupo ou de uma tribo. Então, qual é o problema disso? Você citou aí realmente o que acontece, né? Mas qual é o problema disso? Principalmente para os jovens. Você acha que isso aí não está ligado diretamente com a própria formação pessoal, de caráter, de princípios? Você não acha que isso interfere principalmente na construção de uma sociedade amanhã? Sim, sim, porque às vezes fala não se deixar influenciar. E hoje o que nós vemos muito na internet são influenciadores. E a responsabilidade está naqueles que estão à frente desses jovens, ou tem até pessoas maduras que se deixam influenciar por novelas e por jornais e de outras coisas na mídia, né? Porque eu vejo assim que a influência ela é interessante. Se você tem alguém em quem se espelhar, legal, Sim, entendeu? Mas que você tem que ter dentro de você, além dessa influência, que normalmente deve ser boa, ou pelo menos a gente espera que seja, infelizmente a gente sabe que nem todas o são, na verdade, sim. mas em teoria, né, seria assim, seriam todas boas, porque cada um vai de acordo. Só que a questão é que você nunca se deixe influenciar apenas pelo que aquela pessoa diz. É como você fala, né? A questão do livro. Você está lendo um livro. O quanto de verdade tem dentro daquele livro? Então, assim, é você passar por um crivo pessoal, como você falou, uma peneira, né? Um filtro, mas que você tenha ideias próprias, pensamentos próprios, que você forme, né, o seu próprio pensamento, a sua própria forma de ver o mundo, porque senão você está sempre vendo pela lente de outra pessoa. Tinha uma professora minha de marketing, que ela terminava a aula, ela falava, gente, não vão por mim, sejam questionadores. Então, pelo menos na minha adolescência, aliás, desde o primeiro dia de aula, eu sempre procurei ouvir meus professores e nunca aceitei muitas coisas principalmente na área de ciência, histórias, né? Eu sempre fui um questionador. E como a gente sabe, né, eu sempre gostei de rock, música clássica e coisas que não, principalmente na minha época, não era tão vivo de mídia, né? Uhum. E eu, por viver desligado da mídia, né, por não deixar apenas ficar ouvindo, sempre questionei, sempre busquei, sempre quando eu vi uma música ou uma banda, eu sempre procurava saber mais sobre aquilo que estava na letra da música, um livro mesmo, né? Sempre, esse cara, ele fez isso pelo mundo. Eu sempre procurei saber se realmente esse cara, ele era tudo isso mesmo, ele teve esse sentido para essa história, e muitas vezes vem surpresa. Né? Verdade. Hoje em dia, ninguém questiona, que eu sempre falo sobre uma frase de Napoleão. A história é uma mentira que ninguém questiona. E o problema da sociedade é a sociedade ela não questionar, ela aceitar. Porque a maioria, porque ele ficou na história, sim, ele ficou na história, mas até que ponto ele ficou na história porque ele fez algo maravilhoso ou porque ele se tornou um personagem manipulador, né? Porque devemos questionar tudo, não importa se é algo dentro de uma religião, se é dentro de uma seita. É verdade. Você falou aí de sua professora e tudo. Dá para conciliar conhecimento formal com conhecimento espiritual? Sim, sim, dá. Como? Mantendo equilíbrio, né? Mantendo o equilíbrio desde que aquilo não se torne algo que não te leve assim, você busca um conhecimento, Você não certo? acha que o conhecimento espiritual pode auxiliar e muito no conhecimento formal, uma vez que o conhecimento espiritual lhe dá essa questão dos princípios, dos valores que você pode utilizar, por exemplo, no seu trabalho, entendeu? Que o conhecimento formal lhe dá, né, a teoria e tudo. Só que a prática vem associado desse conhecimento formal com conhecimento pessoal, que o conhecimento espiritual possibilita você se melhorar como pessoa,
Aí que tá, né? Aí que tá a questão do equilíbrio, né? Porque, vamos dizer que eu venho de um segmento religioso, né? Uhum. Quando aquilo me traz uma base espiritual, quando aquilo me equilibra dentro do comportamento, não eu sair dentro de uma doutrina e doutrinar pessoas dentro de um ambiente. Aí sim estaria atrapalhando. Mas a partir do momento que aquele conhecimento me faz eu me tornar uma pessoa melhor dentro do ambiente, que aquilo me coloca em atitude, sim. Porque o que a gente se vê é falar, a pessoa era uma pessoa religiosa, sim, mas e aí? Ela chega num determinado lugar, ela toma uma atitude que ela acaba tornando daquele maravilhoso céu que ela aprendeu na igreja, ela transforma aquele ambiente no inferno. Ela Verdade. começa a querer doutrinar pessoas. Não, eu acho que o espiritual é aquilo. Eu tenho seguimento, eu tenho minhas crenças. Aquilo me faz bem, mas faz bem como? A partir do momento que eu saio da porta da minha casa, eu consigo respeitar o meu próximo como ele é. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu procuro não criar atrito e aquele conhecimento dentro da minha profissão faz eu ter um espaço onde eu consiga crescer e levar as pessoas a crescerem junto comigo. Isso é muito É o importante. equilíbrio. Exatamente. Essa questão, Equilíbrio e consciência, né? Ser consciente, não apenas pensar que aquilo está certo, mas ter consciência do que é certo. eu acho que você resumiu muito bem, porque essa questão de você ter o conhecimento espiritual, mas querer que as outras pessoas pensem igual você, fique dentro daquela sua caixinha, é muito complicado. Até porque o conhecimento espiritual, se ele lhe tornar uma pessoa melhor, a partir daí é o quê? É você compreender o outro e aceitá-lo como ele é. Não tem que É estar. onde a gente volta na razão. Quando a minha razão termina? Quando eu deixo de respeitar a razão alheia. Exatamente. E agora, para a gente finalizar, né, para não ficar aí um vídeo muito longo, que vocês reclamam, eu escuto muito, você também escuta muito, dizer que o mundo está doente. Mas eu te perguntaria, como lidar com essas doenças do mundo, que são mais conhecidas como doenças da alma, né? E, já aproveitando para a gente finalizar, o mundo tem jeito? Doenças da alma. Uma vez perguntaram para Dave Mustaine do Megadeth, né? Porque a banda escrevia, né? Ela falava muito sobre guerra, né? E falava, Mustaine, você acha que o mundo é um mundo ruim, cheio de pessoas boas? Não, ele falou, o mundo é maravilhoso, cheio de pessoas ruins. Né? Agora, a questão, o mundo tem jeito, mas isso aí sempre vai depender de cada indivíduo. E é de cada indivíduo começando a ter consciência do coletivo. Né? Por que, que a pessoa, hoje você fala da doença da alma, né? A doença da alma vem, ela vem se expressar no físico, né? Hoje se vê pessoas que têm um infarto, câncer, depressão, né? Então, o que acontece? Se nós não conseguimos cuidar do interno, o trabalho interno, porque é aquela questão, o homem trabalhando muito, ele vai conseguir suas conquistas, né? E não, quando se diz a frase que o trabalho enriquece o homem, é quando nós paramos, né? E começamos a trabalhar este interno. Esse interno, o que é? É o questionamento daquilo que nos está incomodando e nos dificultando a ter uma vida melhor. É que a gente já comentou em outras vezes, né, sobre a questão da doença, né? Eu estou doente, sim, eu estou, eu não sou. Então, é um estado. E a gente, a partir daquele momento, começar a trabalhar aquilo. E, infelizmente, a gente vive no automático, né? Vamos no automático. Mesma coisa que você ter um curto no equipamento. Se você não cuidar daquele pequeno curto, ele vai dar sequência e vai queimar o aparelho todo. E o homem está no momento que a sociedade ela tem que começar a se preocupar não apenas com ela, mas com o todo, né? O que eu posso fazer de melhor, que posso estar melhorando para o bem comum de todos nós. O mundo tem jeito, o mundo sempre teve jeito. Mas, como dizia Zófilos, de todos os mistérios existentes no universo, o homem sempre será o maior de todos eles. Somos um mistério, sim, enquanto nós não nos descobrirmos. Pois é, gente, eu sou um otimista, você sabe disso. Eu acredito que a gente melhorou sim, que o homem evoluiu bastante nesses últimos tempos, principalmente, eu acredito que está havendo, né, um aumento dessa evolução, assim, exponencialmente. A gente se preocupa muito hoje mais com o outro, com o animal, com o meio ambiente, de uma maneira geral, fauna, flora,
E eu acho que isso é um ponto, assim, bem, bem positivo. Mas, sim, ainda a gente existe, né, muita mazela, principalmente mazela moral, onde a gente vê mãe matando filhos, crianças, inclusive, que... Mas faz parte também da condição humana. Não estou normalizando isso, pelo amor de Deus, mas que faz parte da evolução. Toda transformação tem um atrito, né? Até Isso uma é. galáxia para vir a existir, ela entra em um atrito com uma outra, né? É, E para um sistema solar, um sistema deixa de existir, um outro sistema deixa de existir. E todo esse atrito vem para uma transformação. Infelizmente, né? Não tem como você, porque não tem como, se está tudo maravilhoso, para que mudança? Né? verdade. Então, é que eu falo, se nós não quiséssemos passar por tudo que passamos durante esses séculos, ficaríamos lá na caverna, né? Escondidinho e confortavelmente daquele jeito, correndo dos dinossauros, É. que não era tão confortável assim. Acredito que não. Gente, beijo, tchau. Deixa aí o seu tchau. Não se esquece, por favor, se inscreve aí no canal. Se inscreva no canal, dê seu like, seu dislike, gostei, não gostei. Independente de qualquer isso, entre em contato com a gente, tá, através de e-mail, dê dicas, o que vocês gostariam de estar discutindo, através dos próprios comentários, das suas sugestões. E a gente tem muito a conversar, que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 10, 20, 40, uma semana toda conversando, que é gostoso conversar. É, Mas a gente também que espera que não fique só nisso, né? Que esse pouco tempo que nós usamos aqui sirva para muito tempo de transformação lá fora. E as coisas estão mudando, né? Vem vindo o multiverso por aí, e o que eu tinha a dizer é o seguinte: não deixe que o multiverso mude a realidade do seu sonho dentro do seu universo. isso. Ó, Tasmane vai se despedir também. Ainda tá. Ó, ela tá aqui deitadinha. Tchau, tchau, gente, tchau.